Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Seu Aquário. E como prometido no vídeo de hoje, parte 2, vamos aprender como zerar a amônia do aquário, aprendendo um pouco sobre os métodos principais para se zerar a amônia, ou seja, vamos conhecer um pouco mais sobre o coração do aquário. E aí, tá empolgado para aprender um pouco sobre o coração do aquário? Legal! Bem louco! O que você acha que é o método principal para zerar a amônia? Não sei. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Bom pessoal, no vídeo anterior, como zerar a amônia, a gente falou um pouco sobre os tipos de amônia, o que faz a amônia aparecer no nosso aquário, e hoje a gente vai aprender alguns principais métodos para se controlar a amônia. Por que principais métodos? Que independentemente dos métodos alternativos que a gente tenha, sem esses métodos não tem como ter um aquário com uma qualidade de água, certo? Então, qual que é o primeiro método para zerar a amônia do aquário, manter ela zerada? São as mídias biológicas. O que são as mídias biológicas? São aqueles anéis de cerâmicas que existem vários tipos no mercado, vários modelos. E os modelos de alta qualidade, eles proporcionam uma grande área de superfície, onde ali vai crescer uma grande quantidade de bactérias que vão transformar a amônia em nitrito, o nitrito em nitrato, e assim zerar as toxinas presentes na água que são nocivas para os peixes. Mas é muito importante saber algumas coisas a respeito das mídias biológicas. Alguns até sabem como elas funcionam, para que elas servem, mas alguns não as usam da maneira adequada. Então assim, quanto de mídia biológica eu preciso ter no meu aquário? Quanto tempo demora para essa mídia fazer efeito? Será que é só colocar a mídia lá e já vai funcionar? Bom pessoal, então primeiro, quantidade, certo? Muitos erram na economia, economizando em mídias biológicas e gastando em outras coisas. Mídia biológica, gente, é o coração do aquário, não economiza. Compra uma mídia de qualidade, que tenha uma área de superfície bem grande. O que é uma área de superfície bem grande? Vamos imaginar assim que a sua mídia biológica ela é um terreno de 1000 metros. A mídia biológica de qualidade, ela é 1000 metros bem terraplanado, então dá para você construir várias casas. Agora as mídias biológicas de baixa qualidade é como aquele terreno cheio de desnível, com buraco, com pedra, onde embora o terreno seja grande, você não consegue aproveitar bem ele. Então é muito importante a gente ter uma mídia de qualidade, que assim a gente não vai precisar de quantidade de cerâmica. 1 litro de cerâmica vai caber muito mais bactérias do que 2 de outro tipo, tá bom? Quanto tempo demora para as mídias se formarem? As bactérias demoram um tempo para elas aparecerem, surgirem, se fixarem nas mídias biológicas. E esse tempo é de no mínimo 30 dias. Existem algumas técnicas para você acelerar essa formação, como aceleradores biológicos, você colocar um pedacinho de peixe no aquário, mas não tem como isso acontecer do dia para a noite. Você tem que esperar essas mídias se formarem. Maicon, como eu sei que as mídias biológicas se formaram nos meus anéis de cerâmicas? É bem simples, né? Se você não tem peixe ainda no seu aquário, você está esperando ele ciclar, você vai pegar um pouquinho de ração, um pedacinho de filé de peixe, e você vai jogar no fundo do seu aquário, dentro dele, simulando um resto de ração que sobrou. 12 horas depois, ou até mesmo no outro dia, você vai fazer um teste de amônia e nitrito. Se tiver tudo zerado, significa que as mídias biológicas se formaram. Se não estiver tudo zerado, significa que ela ainda está se fixando, ok? Ficou bem clara essa parte das mídias biológicas? É claro. Vamos passar agora para o outro ponto. Qual que é o outro fator que vai determinar que a nossa amônia, por assim dizer, fique zerada? Respeitar o tipo de peixe para o tamanho do aquário. Muita gente erra nesse ponto. O que acontece que eu vejo muito? As pessoas querem ter Kingyo, que é o peixe japonês, o peixe dourado, né? Tem esses vulgos nomes. Mas o que acontece? O Kingyo, ele é um peixe muito sujão. Ele faz uma bagunça muito grande no aquário. Ele come e já logo faz cocô, e ele faz muito cocô.
Então se você for comparar um quingue com um acará severo, o quingue faz muito mais sujeira. Para você ter uma ideia, para você ter um quingue, você precisa de um aquário de no mínimo 50 litros. E para cada quingue que você adicionar no aquário, mais 30 litros de água. Ou seja, se você for ter 5 quingues, você precisa de um aquário de uns 150 a 200 litros, ok? E o que muita gente faz? Eu escuto muito isso. A pessoa fala assim, Maicon, estou com um surto de amônia no meu aquário. Eu falo, me fala o tamanho do seu aquário e os peixes que você tem. Ah, Maicon, eu tenho um aquário de 30 litros com 3 quingues e 2 cascudos. Pessoal, cascudo e quingue é para aquários de tamanho grande. O que eu aconselho? Se você quer ter quingue e cascudo, aquário para cima de 100 litros. Então, aquário de 100 a 200 litros. Porque são peixes que vão gerar muita matéria orgânica, são peixes que fazem bastante sujeira, são peixes que comem bastante e precisam de uma boa filtragem, ok? Então, o que você precisa fazer, o segundo passo para você manter a sua amônia zerada? Você respeitar o tamanho do seu aquário e entender que o tamanho do seu aquário comporta X tipo de peixe. Não adianta você querer pôr um peixe maior do que o seu aquário comporta. Às vezes, o seu aquário até tem espaço para esse peixe, porque ele está filhote. Mas conforme o peixe for se desenvolvendo, conforme o peixe for fazendo cocô na água, for se alimentando, você não vai conseguir controlar esses parâmetros. Então pesquise. Ah, para mim ter o peixe tal, quantos litros de água eu preciso para ter esse peixe? Então, quingue, por exemplo, para um quingue, 50 litros d'água. Ah, para ter um Oscar, no mínimo 200 litros para se ter um Oscar. Ah, pangáceos, 200 litros. Polipteros, 200 litros. Acará severo, 100 litros. Então, assim, a gente tem que respeitar as dimensões do aquário. Alguns podem falar assim, ah, Michael, mas no seu plantadinho você tem peixes que são de aquário jumbo. Sim, mas porque eles estão em sistema de engorda, é um aquário com samp-cesto vidro, com uma filtragem bem dimensionada. Eles não vão ficar ali por muito tempo, logo eles vão vir para esse aquário. Então, segundo ponto e muito importante, você respeitar o tamanho do seu aquário e respeitar os peixes que podem estar ali. Se você tem dúvida, ah, será que esse peixe dá para o meu aquário? Pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá bom? Terceiro ponto, e um ponto muito importante, também muito simples, que causa surto de amônia, que eu vejo muita gente ter problema com uma coisa bem simples, bem boba e acontece bastante. Alimentação. Quantas vezes por dia você alimenta o seu peixe? Ah, que merda, hein? Pô, não sabia. Quanto de ração você dá para o seu peixe? Você dá mais ração do que o seu peixe precisa, do que o seu peixe come? Então, se você der ração com muita frequência e sobrar muita ração, aquilo vai virar amônia, o seu aquário não vai dar conta, as mídias biológicas do seu aquário não vão dar conta de decompor tudo aquilo e você vai acabar tendo um surto de amônia. Frequência de alimentação. Peixes em engorda, ou seja, peixes filhotes, né, aqueles bem pequenininhos, né, que é quase um alevino, de 2 a 3 vezes por dia. Peixes já num tamanho considerável à venda. A gente vê peixes de tamanho médio, por assim dizer, pequeno e médio. 1 vez por dia, tá? Peixes adultos, 1 vez por dia. Então, muito cuidado na alimentação. Teve um amigo meu, né, ele comprou lá uns peixes, começou a alimentar 3, 4, 5 vezes por dia. Toda vez que ele chegava perto do aquário, o peixe subia lá pedindo comida, e ele ia lá e dava comida para o peixe. O que aconteceu? Teve um surto de amônia e um surto de nitrato, os peixes quase morreram. Então assim, alimente o peixe 1 vez por dia. Você não vai estar ajudando o peixe, dando comida toda hora para ele, tá bom, pessoal? E por último, uma coisa que é muito importante também e bem simples, que as pessoas normalmente não fazem, é a questão de tirar o cloro da água e a TPA. TPA no meu aquário, como que eu faço? Tira 30% do volume da água. Se você tirar muita água do seu aquário, aquele choque de troca súbita de água pode prejudicar a biologia do seu aquário. Então, quando você for limpar o seu aquário, tira só 30 a 40% no máximo da água do seu aquário. Às vezes nem isso você precisa tirar, tá bom? Não tirar muita água. E na hora de repor, colocar essa água de volta no seu aquário, é muito importante você usar o anticloro. Porque se você jogar água com cloro no seu aquário, o que vai acontecer? As bactérias boas do seu aquário vão acabar morrendo por causa da ação do cloro
e você vai perder uma grande quantidade de bactérias boas no seu aquário e com isso não vão conseguir controlar a amônia e o nitrito, porque não tem bactérias o suficiente, algumas delas morreram por causa da ação do cloro e você vai ter um descontrole de amônia e nitrato. Então o que a gente aprendeu no vídeo de hoje? Aprendemos sobre mídias biológicas e o papel dela em manter a amônia zerada. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card aqui em cima, como eu saber a quantidade ideal de mídia biológica para o nosso aquário, o teste das mídias biológicas, vai estar no card aqui em cima. Segundo ponto, aprendemos a respeitar o tamanho do peixe de acordo com o tamanho do aquário. Se você tiver dúvida se o peixe que você tem não condiz com o tamanho do seu aquário, comenta aqui embaixo que a gente vai responder. Terceiro ponto, questão da alimentação, que a gente tem que tomar cuidado na hora de alimentar os peixes. Alimentar uma vez por dia já é o bastante, tá? Não precisa alimentar mais vezes por dia o peixe. E o quarto e último ponto, a gente aprendeu dos cuidados na hora de limpar o aquário. Retirar o cloro da água de reposição e tirar no máximo 30% de água do aquário e substituir por uma água nova. No próximo vídeo a gente vai aprender sobre alguns métodos alternativos para manter a amônia zerada. Então vamos aprender sobre as placas removedoras de amônia, os produtos que neutralizam a amônia no seu aquário, transformando a amônia livre em amônia ionizada e mais algumas dicas de produtos químicos que podemos usar no aquário numa emergência para controlar a amônia. Se você gostou e quer ver mais vídeos dessa série, muito importante, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo, pessoal! Falou!